Boa tarde a todas as pessoas que vão assistir essa gravação. Meu nome é Jazz Oliveira, nasci em São Paulo em 1989. Atualmente eu sou tradutora, crítica literária, pesquisadora e poeta. Eu tenho graduação em letras, em português e alemão pela USP e sou mestra em estudos da tradução pela Universidade Federal de Santa Catarina. Desde o mestrado, eu tenho me dedicado a expressões artísticas afrodiaspóricas no contexto alemão e agora também no contexto brasileiro, sob uma perspectiva agora comparativa. Sou integrante do grupo de pesquisa Traduzindo no Atlântico Negro, que é um grupo que tem desenvolvido traduções e pesquisas sobre tradução a partir de uma ótica negra, né, de textos também da diáspora negra. Então, a gente tem trabalhado com textos do continente africano, dos Estados Unidos, do Caribe e também da Europa, né, da população negra europeia, que é mais especificamente o meu caso de pesquisa. Atualmente eu sou doutoranda aqui do Programa de Literatura e Cultura pela Universidade Federal da Bahia e sou professora visitante no Departamento de Espanhol e Português do Colorado College, que fica numa cidade chamada Colorado Springs. O livro mesmo, o material, chegou de muitas formas, né? Acho que o que eu mais me lembro é antes um pouco do período da alfabetização, que eu atormentava minha mãe para ler histórias para mim à noite. Ela chegava cansada do trabalho e muitas vezes ela lia, às vezes ela dormia lendo, enfim. Mas eu acho que no processo de alfabetização eu comecei a querer ler todos os livros que tinha em casa, que não eram muitos, mas eu tinha alguns livros interessantes de um primo meu que morava com a gente na época, que era acho que 20, 30 anos mais velho do que eu. E ele, então, me ajudou bastante no processo de alfabetização, que foi basicamente em casa, né? Até a segunda série eu estudei naquelas escolas de lata aí em São Paulo. Então, mas eu tinha uma professora, a professora Cecília, que me deu, eu lembro, no final da primeira série, me presenteou com um dicionário de língua portuguesa que eu ficava decorando, assim, ficava lendo. E depois, com 6, 7 anos, eu ganhei uma coleção de livros da minha madrinha. Era O Tesouro de Hans Christian Andersen, que tinha aquelas histórias de contos de fada, né? O Soldadinho de Chumbo, o Patinho Feio, o Cisne Selvagem, e vinha numa caixinha, como se fosse uma caixinha assim de tesouro, e a edição era bem bonita para criança, então era macia. Eu lembro que eu amava muito esses livros. Depois, isso, em casa eu lia muito com meu primo, né? Ele me ajudava muito a ler, aí pegando as coisas. Depois eu comecei a ler todos os muros, da cidade, e às vezes eu lia vários palavrões, várias coisas que eu ia absorvendo, assim. Então a leitura chegou para mim por muitas instâncias, né? Meu pai, quando eu estava no prezinho, eu saía da escola, da escolinha, e ia para o meu pai era cabeleireiro, e eu ia para o salão onde ele trabalhava, então eu lia muito gibi da Turma da Mônica. Antes de ser alfabetizada, eu lia as imagens já, né? Eu ficava inventando as historinhas ali para as imagens. E também lia muita revista assim que fica em salão de beleza. Também lia muitas imagens. Então, tudo isso fez parte assim dos caminhos do livro ter chegado, né, até a mim. Antes do livro também, o que me chegou foi a música. Eu ouvia muita música, meu irmão mais velho ouvia muito rap, Racionais MC, 509E, e eu decorava todas as músicas e ficava pensando sobre as letras, né? Muita coisa eu não entendia, muita coisa eu entendia porque eu associava a minha realidade e com certeza o rap fez parte do meu letramento, não só no nível da língua, mas também no letramento social, né? Depois, na pré-adolescência, eu ouvia muito Legião Urbana, decorei também todas as músicas,
faroeste caboclo. E a música, então, até os 16, 15, 16 anos não tinha internet. Então, também assistia muito MTV. E também eu associo o meu letramento, a minha chegada nos livros pela MTV também, pela música e pelas informações que eu conseguia pegar por lá, né? Aí depois virei gótica com os 14 anos e comecei a ler. Também nessa época, com os 13, 14 anos, eu e minha mãe, a gente se mudou de casa para um bairro que tinha uma biblioteca próxima, para um bairro central. Então, aí eu ia muito na biblioteca e aprendia a usar a biblioteca, pegar livro emprestado, e aí eu lia muita coisa. Anne Rice, Edgar Allan Poe, Álvaro de Azevedo, Augusto dos Anjos, lia muito essas coisas. Kafka. E aí eu lembro que na escola eu não queria ler a coleção Vagalume, porque eu achava chato. Aí eu fiz um trato com a professora que eu ia ler as coisas que eu estava lendo e resenhar e fazer os trabalhos que ela tinha preparado com a coleção Vagalume, né? E aí eu acho que foi isso, foram todos esses caminhos que me fizeram uma leitora, assim, né? Chegar no objeto livro, assim. O alemão foi também nessa idade aí de 12, eu acho que tinha 12 anos, na sexta série, quando eu me mudei também de bairro, né? Me mudei de escola. E aí a escola que eu fui estudar era uma escola estadual que tinha um projeto do estado, que eu espero que exista até hoje, o CEL, que é o Centro de Estudos de Língua. Então, se você fosse uma estudante, um estudante matriculado, acredito que seja na rede estadual, você poderia se matricular nesse centro de línguas. E aí eu me matriculei em alemão porque eu quis, assim, mas eu acho mais porque eu tive essa escolha, essa opção me foi dada, né? Porque eu tive essa opção, porque eu sabia que, é, enfim, que essa possibilidade existiu, né? Então eu fui fazer alemão. Acho que tinha curso não tinha inglês, tinha espanhol, italiano, japonês e alemão. Aí eu fui fazer alemão. E aí estudei um ano de alemão e gostava muito de como a língua soava, como era diferente, gostava dos sons, gostava de imaginar as pessoas falando. E eu sempre gostei de língua, né? Na época também eu já era mega autodidata de inglês, assim, de ficar traduzindo música, de ficar com os dicionários, e aí por isso também não fazia muito sentido, quer dizer, nem tinha inglês lá no centro de línguas. Aí a professora, depois eu estudei um ano, depois a professora, que era já idosa, ela se aposentou, ela ficou sem voz, né? Aí eu tive que parar, porque eu tentei até fazer aulas particulares com ela, mas não cabia no orçamento da minha família. Então eu parei, me dediquei parei o alemão, né, de estudar alemão e me dediquei a estudar inglês, porque parecia mais prático até para a vida profissional e tal. E daí depois eu só volto a estudar alemão quando eu entro na faculdade, né? Depois do segundo ano da faculdade, é, na FEFELESH, na USP, você tem um ano básico de letras e depois você escolhe qual língua você quer seguir, né? Estudando, ou se você vai estudar português e linguística, ou só português, enfim. E aí, nessa época, eu escolhi alemão, porque era esse plano aí que foi interrompido, com 12, 13 anos. E também eu lembro que na época eu fiquei na dúvida se eu ia fazer russo, porque eu tinha curiosidade né, de coisas diferentes, assim, eu já me virava com inglês, espanhol era muito parecido na época, eu achava, tipo, muito parecido, não vou me dedicar a, a essa língua, e aí fiz alemão,
na faculdade também, logo no primeiro ano de alemão, na faculdade, eu me envolvi no, que já era o segundo ano da faculdade, primeiro de alemão. Eu me envolvi num projeto de extensão, e eu dava aula de inglês na comunidade São Remo, que fica ali fora dos muros da Universidade de São Paulo. E aí eu fui, fui procurar um lugar para dar essa aula, para fazer pesquisa, né? A pesquisa era justamente sobre aquisição de língua estrangeira como veículo de ascensão social, é, como meio de mobilização social, né? E que era já alguma coisa também biográfica minha, e aí eu resolvi fazer essa pesquisa e dar uma contrapartida, que é oferecer o curso. E aí eu fui dar esse curso numa ONG que era gerida por pessoas alemãs. Então foi um presente de destino, assim, né? Porque aí eu pude, além de estudar alemão na faculdade, ter esse contato diário com pessoas falantes de alemão. E aí eu me envolvi bastante com esse projeto, com essa ONG, com essas pessoas, e fui para a Alemanha em 2010, 2010, eu tinha 20 anos, e fazer um, fazer um projeto lá que envolvia pessoas do sul global e do norte global. E lá a gente teve uma formação muito ampla, que foi muito importante para a minha vida também, que era uma formação de pessoa do mundo, assim, não sei nem como é que diz, porque a gente estudava relações de, da estrutura global, do capitalismo global, né, seja desde da crítica à colonização e ao neocolonialismo, a crítica à branquitude, estudos de imigrantes na Europa. Então, eu tive contato com muitas pessoas, muitos intelectuais que estavam na Alemanha, e muitos textos que também abriram minha cabeça, assim, sobre como o mundo funcionava e as relações dos produtos, como que os produtos chegavam nos países, e a viagem que o jeans fazia no mundo inteiro, porque era tão barato, e a continuação do trabalho escravo, etc. Foi um seminário, foi um período de estadia e de estudo e de trabalho também, que durou ao todo 3 meses. E aí, no final dessa formação, eu lembro que as pessoas da Alemanha estavam recebendo um certificado que elas tinham participado dessa formação e tal. E aí, pessoas que não eram alemãs não recebiam. Eu não ia receber, outras pessoas de outros países da América do Sul. E aí a gente questionou por quê, porque seria interessante, né, para a gente, importante ter essa comprovação. E aí as pessoas organizadoras falaram que não poderiam fornecer esse certificado porque não tinha nas nossas respectivas línguas, seria espanhol ou português. E aí eu falei, não, como assim? Eu traduzo, né? Porque eu já estava fazendo isso nos seminários, assim, eu traduzia muita coisa. Às vezes os textos que a gente lia estavam em inglês ou em alemão, então para mim também, eu estava estudando alemão, era interessante fazer esse exercício de tradução. E eu já fazia também interpretação nas conversas, nas discussões, traduzindo para alguma colega, para algum colega que não estava entendendo muito bem e estava ficando de fora da conversa. Então, aí, quando eu me disponibilizei a fazer a tradução, eu e outras pessoas para o espanhol e tal, né? Eu não estava só. Essa organização me contratou como tradutora e intérprete dos seminários. Bom, enfim, aí na época era mais como tradutora, né? Porque eu voltei para o Brasil e fiquei fazendo o trabalho remotamente. Elas me mandavam os textos, eu traduzia e enviava para os seminários seguintes, dos anos seguintes. E esse foi um período muito massa, assim, que eu aprendi muita coisa de prática de tradução e, e muito dos conteúdos dos textos que eu estava traduzindo, né? E aí
Aí a tradução meio que entra assim, mas eu acho que ela chega antes também. Ela chega antes no meu processo meio autodidata de estudar inglês. Eu lembro de ser muito pequena e ficar traduzindo as músicas que eu gostava em inglês na minha cabeça, inventando a letra, fazendo aquelas traduções que parece que a pessoa está falando português. Enfim, nem sei como chama isso. Tem uns vídeos no YouTube, assim, de umas dublagens, assim, que... Enfim, eu fazia muito isso como um exercício também criativo, de criança. Então, eu acho que a tradução chega um pouco antes, mas profissionalmente chega nessa época, na Alemanha, e de uma maneira que eu acho também que era muito, que foi muito política, né? De, de, de fazer que esses textos, de mediar que esses textos chegassem a outras pessoas e que a gente tivesse o direito de receber uma certificação, por exemplo, também, né? Aí foi mais ou menos assim. Eu lembro que eu andava pelas ruas ali do bairro de Kreuzberg, Neukölln, em Berlim, e as minhas amigas falavam muito da Grada Quilomba, que ela, na época, ela estava dando aula na Universidade de Humboldt, e eu estudo. Ah, aí tem um gap, um período que eu vou, faço essa formação de 3 meses, depois eu volto para o Brasil e depois fico 6 meses aqui e volto para a Alemanha como estudante de intercâmbio. Aí eu vou estudar na Universidade Livre de Berlim. E aí, então, eu tô nesse meio dessa comunidade aí de pessoas de vários lugares do mundo, de pessoas alemãs também que estão, enfim, estudando colonialismo, pós-colonialismo e etc. E aí as pessoas falavam muito da Grada Quilombo, ela estava dando vários cursos na Humboldt, na Universidade Humboldt. Então a gente meio que andava pelas mesmas esquinas, assim, pelos mesmos corredores da universidade, pelos mesmos eventos, né? E aí eu lembro que chegou para mim primeiro mesmo não foi o livro, foram os comentários e foi a peça que ela encenou baseada no Memórias da Plantação. Que aí eu assisto a peça, eu acho que já em 2012, e aí a peça me impactou bastante, que era uma leitura dramática, que acredito que ela dirigiu também. E aí, nos bastidores ativista mesmo, assim, de tipo, leio o texto tem um impacto muito forte nas minhas experiências, tanto no Brasil quanto na Alemanha. E aí eu começo a traduzir assim na internet, né? E aí depois, em 2016, eu publico o primeiro capítulo. Antes de 2015, eu me encontro com ela e a gente combina de traduzir esse texto, né? Antes de me encontrar com ela, eu mandei um e-mail falando que queria publicar o livro, a tradução, queria traduzir, já tinha traduzido o primeiro capítulo, e aí a gente combina de publicar o primeiro capítulo e depois publicar o livro inteiro. E aí, em 2016, anos depois, né? é, Quando eu entro no mestrado também em 2016, estudando uma poeta negra alemã, a Maya Angelou. Eu publico numa revista da USP, na tradução em literatura, ou literatura em tradução, numa chamada especial para artigos relacionados à tradução em negritude. Aí eu envio o primeiro capítulo do livro Memórias da Plantação, o primeiro capítulo se chama Máscara, e publico aí, e aí esse texto viraliza, assim, né? Ele tem um alcance muito grande, que eu nem sei mensurar, mas eu sei que ele virou, assim, leitura, não vou dizer obrigatória, porque não virou, mas, assim, uma leitura muito importante para vários.
para vários tipos de público, né? Para um público universitário, para um público ativista e etc. E aí, depois demora mais alguns anos, né? Depois que a Grada vem para a Bienal, em 2016 também, ela ganha, né, uma projeção um pouco maior no Brasil. E aí, depois de alguns anos, só em 2019, que eu faço a tradução do livro inteiro. E aí eu entendo hoje, como eu já entendia na época, a tradução do livro inteiro, como uma extensão da minha pesquisa de mestrado, né? Que eu tô, na qual eu trabalho com literatura negra, de autoria negra na Alemanha, especificamente com a Maya Angelou, e estou falando dessa história de pessoas negras na Alemanha. Que é essa história também que é narrada e contada no livro Memórias da Plantação, né? São essas histórias, porque não é uma, são muitas. E isso também se mescla com a minha própria história de vida, né? Tanto o mestrado, ou o que eu estava estudando no mestrado, quanto a própria tradução do livro da Grada Quilombo. E aí foi essa mais ou menos a trajetória. Durou anos para que a tradução saísse, né? Mas hoje também os resultados e o alcance e a recepção, principalmente, né? É, faz sentido ter durado tanto, porque ela foi maturada também, né? Tanto a minha prática tradutória quanto minha experiência de vida foi maturando durante esses anos. Acho que um momento importante, bem inicial também, foi quando eu escrevi um conto na escola e a professora gostou muito e mandou para um jornal da cidade. E eu ganhei o prêmio de contista. Eu tinha, acho que 16, 17 anos. E eu não gosto até, assim, hoje eu nem lembro qual era o conto, mas eu não gostava do conto e tal, achava que nunca, nada a ver, a professora estava equivocada e tal. E esse momento foi muito importante, não por uma questão de vaidade, porque eu ganhei o prêmio, mas porque eu entendi que eu poderia fazer parte desse mundo, né? Que é um mundo de difícil acesso até hoje, né? Livro é caro, literatura é algo que não chega tanto em vários lugares, nas maiores partes do país, né? Ou não em forma de livro, né? Em forma de escrita, muitas vezes. Ainda hoje não chega, né? Eu tô falando de 15 anos atrás, mais ou menos. Então, esse foi um momento muito importante de entender. Na época eu não entendi, mas hoje pensando nesse momento, eu entendo que foi o momento que eu falei, nossa, eu posso fazer parte disso, né? Esse mundo não é outro mundo, é, fora da minha realidade, né? Eu posso, inclusive, também transformar a minha realidade, né? É, pela literatura, de alguma forma, ou de muitas formas, né? Se eu fosse seguir, escrever. Depois eu entrei na faculdade de letras e parei de escrever, infelizmente. Mas isso eu tenho retrabalhado durante os anos. Esse foi um grande momento. Outro grande momento, eu acho que são todas as vezes que eu vejo repercussões da tradução da Memórias da Plantação. Sempre é um grande momento quando eu vejo no ônibus alguém lendo, quando minha mãe viu o livro, né, numa livraria em São Paulo, eu falei, eu que trazia aquele livro ali. Esse foi um grande momento, porque minha mãe teve e tem dificuldade de entender, e eu também tenho dificuldade de explicar, né, esse mundo que eu habito aí, que é o mundo da academia também, né? Então, a gente teve muitos conflitos por isso, e por eu ter seguido esse caminho, que obviamente ela tem orgulho, etc., mas é uma coisa que é um caminho que às vezes nos separa dos nossos familiares, né?
E aí, nesse momento que ela viu o livro, que eu falei, ó, eu que traduzi aquele livro, depois eu tinha o livro na bolsa que eu já ia dar para ela, mas aconteceu esse momento e eu falei, e ela entendeu toda a minha trajetória naquele momento, assim, de, tipo, agora eu entendi o que a minha filha está fazendo. Então, esses momentos de conexão com a minha carreira acadêmica, profissional, quando chega para as pessoas da minha comunidade, da minha família, são grandes momentos, né? Não só quando chega, mas quando a gente troca também. Quando eles leram algo, quando alguém. Quando esse trabalho chega neles e toca eles e eles entendem a minha trajetória, assim. Eu acho que são momentos importantes que fazem sentido e que são momentos que me tiram um pouco do isolamento. O isolamento da academia, o isolamento da própria profissão de tradutora, né? São hábitos, é uma profissão que você precisa ficar só muito tempo, né? Pensando, lendo, pesquisando. Isso vai afastando as pessoas de perto de você, ou você também vai afastando as pessoas é, próximas, e isso gera um isolamento. Então, esses momentos de troca, de encontros com o meu trabalho e com a minha família, com as minhas comunidades, são grandes momentos no caminho. Bom, primeiro a gente precisa, o Brasil, o Estado, né, precisa fazer com que os livros sejam acessíveis, né? Os livros ainda são objetos caros, né? São objetos com muita carga social e muita carga também de elitização ainda, né? Apesar de dos últimos anos, esse quadro tem mudado, mas o preço não abaixa, né? E o salário mínimo também não aumenta proporcionalmente, né? Que dê para uma família que ganhe salários mínimos ou um salário mínimo adquira livros, né? E aí, pensando na minha trajetória também, eu cheguei nos livros pelas bibliotecas, por sebos, eu ia muito em sebo, comprava muito livro em sebo. Então, o Brasil precisa diminuir o preço do livro e precisa fazer com que as mediações de leitura, as bibliotecas, os projetos comunitários de leitura estejam onde eles não estão, né? Nos bairros, nas periferias, nas escolas. Eu lembro que eu descobri na sétima série que minha escola tinha uma biblioteca, porque ficava fechado o tempo todo. E aí, quando eu consegui acesso, que eu tive que mobilizar professoras e outras instâncias, tinha um monte de livro novo lá, intocado, né? Então, até hoje eu não entendo isso, assim, o que que aconteceu ali naquela escola, o que que acontecia, porque o livro chegava, estava lá, mas não chegava na mão dos alunos, né? Então, espero que hoje tenha mudado essa situação. Bom, primeiro é isso que eu queria dizer, né? Que a gente precisa abaixar o preço dos livros para que a gente leia mais e que o livro faça parte da nossa vida, que não seja esse instrumento que nos separa, que separa classes sociais, etc. Porque ainda para que ele esteja nas casas, né, das famílias, para que ele não seja um objeto excepcional, mas que ele esteja no dia a dia, no cotidiano. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu acho também que a gente precisa centralizar o livro como único e como o objeto, né, de transmissão e aquisição de conhecimento. Obviamente ele né, não estou dizendo o contrário, mas ele não é o único, né? Se a gente pensa que as nossas culturas de matrizes africanas e matrizes indígenas são culturas primordialmente orais, em que inclusive a leitura, o livro e a escrita foram instrumentos de subjugação, né, de dizer essas culturas aqui são inferiores porque elas não têm escrita, porque elas não têm história, porque não escrevem.
né? Isso foi desmerecer todo o sistema e o conjunto de conhecimento dessas culturas em geral, né? Que é a oralidade, são os rituais, que são a contação de história, que foi uma maneira também que eu cheguei pelo livro, né? Minha mãe lia história para mim. É, então, não só diminuir o preço do livro, mas também fomentar e entender, descentralizar também o livro como um único objeto, né? Porque o livro é caro também, então às vezes ele vai ficar separado mesmo de pessoas e de famílias que têm bases culturais outras, que não são essa da escrita, né? Que foi imposta há 500 anos também por um livro também, por livros aí, né? Bom, que eu não vou entrar nessa história da colonização agora, mas acho que são dois movimentos que a gente precisa fazer para entender o Brasil como um país de pessoas leitoras, né? Entender que a leitura não se dá só pelos livros, através dos livros, mas que a gente lê dança, a gente lê culinária, a gente lê as histórias que nossos avós contam, né? Isso tudo é literatura, né? Ampliar a noção que a gente tem de literatura também é importante para democratizar o livro e para também democratizar e reconhecer outras formas de aquisição e transmissão de conhecimento.